presentes aqui nessa live e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria e a intercessão de São João Batista esteja com todos. Nós vamos partilhar agora alguns minutos da palavra de Deus, que não deve faltar em nenhum dos momentos da nossa vida, muito menos no momento festivo. E nós vamos partilhar que a vida de São João Batista, nos revela muito sobre Deus. Olhando as fases da vida de São João Batista, a concepção, a pregação e o testemunho e a morte de São João Batista, nos faz ver quem é Deus e como Deus age. E é interessante que eu faça até uma comparação como o rastreamento por passos, por pegadas. Imagine que você entrou numa mata ou num deserto, ou num lamaçal, e encontra ali pegadas, marcas pelo caminho. E daí você precisa observar aquelas pegadas para saber se é de um ser humano ou se é pegada de algum animal. E é possível, se você analisar as pegadas, perceber o tamanho e até o peso do animal, de acordo com, ou do ser humano que por ali passou, de acordo com a observação das pegadas de quem passou. Então, considerando a vida de São João Batista, repito, a sua concepção, a sua pregação e testemunho, e a morte de São João Batista, nós podemos observar que, se a vida dele fosse uma estrada, um caminho, com toda certeza nós podemos observar que quem passou por ela foi um Deus. As marcas, as pegadas deixadas na vida de São João Batista foram feitas por um Deus. E essas pegadas nos revelam muito sobre esse único Deus que passou na vida de São João Batista. Então, observando a vida dele hoje, nós vamos refletir sobre quem é Deus e como é o nosso Deus. Só observando a vida, rastreando, estudando, analisando as pegadas, as marcas que Deus deixou na vida de São João Batista. Para isso, eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, onde nós veremos a primeira fase da vida de São João Batista, que é a concepção. Lucas, capítulo 1, nós sabemos que o pai de Zacarias era sacerdote. E há alguns detalhes sobre a concepção de São João Batista que nos revelam muito sobre Deus. Vejamos a partir do versículo 8. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, preste muita atenção no versículo 9, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Então o versículo 8 e 9 nos diz que Zacarias, o pai de João, por sorte, foi feito um sorteio para que ele entrasse na sala do perfume e ali oferecesse ao Senhor o perfume, no templo. Versículo 10. Todo o povo estava fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor o assaltou. Versículo 13. Mas o anjo disse-lhe, não temas, Zacarias. Presta atenção nessa fala do anjo. Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Qual será que foi a oração de Zacarias? O anjo disse, foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e tu o chamarás João. Essa era a oração de Zacarias, um filho, casado há muitos anos com Isabel e não tinham filhos. E certamente lá na juventude, eles pediram muito um filho a Deus e não tiveram esse filho. E agora, na velhice, o anjo Gabriel chega e diz para Zacarias, Deus ouviu tua oração. Isabel ficará grávida e você vai dar o nome ao filho de João.
Aí nós podemos ver que as palavras do anjo Gabriel: ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, já aqui na concepção, nós percebemos algumas características de Deus. Olhando a vida de São João Batista, o que a concepção nos revela? Revela primeiramente que Deus, ele é fiel. Sim, Deus é fiel, porque aqui nós vimos um anjo dizendo assim: Zacarias, Deus ouviu tua oração. Claro que já fazem 30, 40 anos que você pediu um filho, mas Deus ouviu e ele te atende agora. Veja como Deus é fiel. E nele você pode buscar, nele você pode esperar, porque Deus é fiel. A concepção de João Batista, décadas depois da oração feita a Deus, décadas depois que Zacarias e Isabel tinham pedido um filho a Deus, o anjo vem e diz: Deus ouviu tua oração. Isso quer dizer a você e a mim, primeiro, que Deus é fiel. Ele ouve e ele atende a nossa prece quando nós pedimos com fé. A outra característica também que o outro fato que nós concluímos que Deus é fiel pela concepção de João Batista, está aqui no versículo 17, quando diz assim: e irá adiante de Deus com o espírito de Elias e poder. Porque Isaías 40, a partir do versículo 3, diz que haverá uma voz no deserto, preparando o caminho do Senhor. E o próprio João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto. Então, o profeta Isaías falou isso no mínimo 400 anos antes de Zacarias ter um filho. Veja, Deus prometeu séculos atrás que haveria alguém no deserto preparando o caminho para ele. Então, a concepção de João Batista nos revela que Deus é fiel. Ele ouve a oração e ele atende, e o que ele promete, ele cumpre. Deus é fiel. Também essa concepção nos revela que Deus é poderoso, gente. Deus é poderoso por quê? Porque Isabel já estava de idade avançada. E se você continuar lendo os próximos versículos, você verá que Zacarias ficou até mudo, porque ele duvidou. Ele até falou para o anjo: como pode eu ter um filho se eu já estou velho, minha esposa também? E isso nos faz lembrar que Deus é poderoso. Se nós fizermos uma referência com Abraão, o pai da fé, e sua esposa Sara, quando os 3 anjos disseram para Abraão: Abraão, você terá um filho, no prazo de 1 ano eu volto aqui, Abraão, te encontrarei e você já terá um filho nos braços. E Abraão diz: como se fará isso? Se Sara é velhinha e eu também. E a palavra em Gênesis, capítulo 18, diz assim, que Sara já tinha passado do tempo. Ou seja, falando de uma forma conhecida hoje, Sara não ovulava mais. Ela já tinha idade avançada. Ela não ovulava. Como poderia conceber sem ovular? Mas concebeu, porque Deus é poderoso. E veja a ligação entre Abraão e o mesmo Deus que deixou essa pegada no Antigo Testamento, Deus poderoso que fez uma mulher que não ovulava mais ficar grávida, é o mesmo Deus poderoso que agora aparece para Zacarias, exatamente para mostrar o seu poder, e diz: Isabel ficará grávida, ainda que ela está de idade avançada, que já passou do tempo, não ovula mais, ela ficará grávida. Gente, é um milagre. A concepção de João Batista revela que Deus, além de fiel, Deus é poderoso.
A concepção de João Batista também nos deixa claro que Deus tem o controle. Sim, gente, ele tem o controle do tempo e o controle dos acontecimentos. Nele nós podemos confiar, você pode confiar, porque de fato Deus tem o controle. Veja, ele tinha dito 400 anos antes que o filho dele começasse o seu ministério público de pregação, de revelação, antes de Jesus, portanto, alguém teria que aparecer com uma voz no deserto, reunindo o povo, avisando ao povo que o reino de Deus já estava na terra. Jesus já estava na terra. Então, Deus, controle sobre o tempo. Ainda que Isabel estivesse já passada do tempo, Deus tinha prometido um precursor. E aí juntou o poder dele com o controle sobre o tempo. Porque Maria era jovem, Maria estava no tempo de ficar grávida, estava no tempo de conceber, estava em pleno vigor jovem. Era o tempo, portanto, de Maria ter um bebê. E ainda que Isabel já estava fora do tempo, mas como era o tempo de Maria, isso mostra que Deus tem o controle sobre o tempo. Era o tempo de Jesus vir ao mundo, e Jesus veio exatamente 6 meses depois de João Batista. E é por isso que dia 24 a gente celebra a natividade de João Batista, e depois, na noite de 24 para 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. 6 meses depois. O controle de Deus sobre o tempo, mas especialmente sobre os fatos e acontecimentos. Lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção no versículo 9, que diz assim, coube a Zacarias, por sorte, segundo o costume, levar o perfume. Então, foi feito um sorteio ali entre os sacerdotes, e Deus, tendo o controle sobre o tempo, sabia que o anjo Gabriel ia, dali 6 meses, avisar a Maria sobre o nascimento de Jesus. Então ele falou, vai agora, Gabriel, e avisa Zacarias. E eu já vou fazer o sorteio aqui, eu vou mexer os pauzinhos, de Deus falando, para que o nome de Zacarias seja sorteado. Ou seja, para controlar o tempo, Deus até controlou os acontecimentos, os fatos. Se tivesse sorteado um outro sacerdote, como é que Zacarias ia entrar para oferecer o perfume? Então veja, a concepção de João Batista nos mostra que Deus é fiel, que Deus é poderoso e que Deus tem o controle sobre o tempo e os acontecimentos, os fatos da nossa vida. Nele você pode confiar. Também nós encontramos na segunda fase da vida de São João Batista, né? Depois de ser concebido, ele cresceu, desenvolveu-se na idade certa, no tempo certo, nos acontecimentos certos, conforme a vontade de Deus, começou João Batista a pregar e começou João Batista a testemunhar. A pregação de João Batista nos revela que Deus, além de fiel, poderoso e ter o controle sobre os fatos e o tempo, esse Deus, o nosso Deus, ele é misericordioso e compassivo conosco, pecadores. Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Vamos para um outro evangelho, é o evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, versículo 1 diz assim, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele, fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. Este é aquele quem falou o profeta Isaías, quando disse, uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Preste atenção, pessoas de Jerusalém, pessoas de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Para fazer o quê? Olha o versículo 6. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Então, pecadores iam até João Batista para receberem o batismo e recomeçar a vida.
Esse fato dessa pregação, essa ação, esse gesto de João Batista, deixa claro para nós que se pecadores buscavam nele a reconciliação com Deus, é porque Deus deixou aqui uma pegada de misericórdia. Deixou uma marca de compaixão para com os pecadores. Veja, por exemplo, o versículo 2, que diz assim: dizia ele, fazei penitência porque está próximo o reino de Deus. Ou seja, converta-se, mude de vida porque está próximo o reino de Deus. João Batista poderia dizer, mude de vida, porque senão você já está condenado, você vai para o inferno. Não, ele dizia assim, mude de vida, porque o reino de Deus está próximo. Mudando de vida, você vai entrar no reino de Deus. É a lógica diferente, é a lógica de um Deus misericordioso que quer que eu e você, pecador, entremos no reino de Deus. Ora, se Deus fosse tão vingativo, se Deus fosse mau, por que Ele ia querer que pecadores mudassem de vida? Pelo contrário, Ele mandou, a pregação de João Batista diz para mim e para você, que Deus é compassivo e misericordioso. Ainda nessa pregação, nós podemos ver no versículo 5 e 6, que as pessoas confessavam seus pecados e eram batizadas num recomeço de vida. É um batismo de arrependimento. Veja, Deus se mostrou-se através de João Batista acolhedor dos pecadores. Somente um Deus cheio de compaixão e de misericórdia por todos nós. Tem uma pregação também que João Batista disse aos seus discípulos, quando ele viu Jesus, e ele apontou para os seus discípulos e disse, olha, veja aquele, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Gente, Deus é mais misericordiosamente que justo. Porque se Deus fosse ser justo sem misericórdia, Ele ia dizer, você pecou, então você pague pelo seu pecado. Você errou, você pague pelo seu pecado. Assuma as consequências de suas faltas. João Batista nos disse o seguinte, que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado pelo meu e pelo seu pecado. Ele, sem ter pecado, pagou a dívida dos nossos pecados. Sendo Jesus Deus, Filho de Deus, Deus Filho, ora, mostrou na pregação de João que Deus é sim misericordioso e compassivo. Aproxime-se, achegue-se a Deus, não só porque Ele é fiel, não só porque Ele é poderoso, não só porque Ele tem o controle dos fatos do tempo do acontecimento, mas aproximai-vos tranquilamente, porque Ele é compassivo e misericordioso conosco, pecadores. Ainda nessa fase da pregação, do testemunho, das ações de João Batista, nós vemos aqui no capítulo 3, olha o versículo 11, nós vamos ver sobre a humildade. A humildade de João Batista mostra que Deus é grande. Disse João Batista, versículo 11, eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar os seus calçados. Mas vocês se lembram que eu li agora aqui, em Lucas capítulo 1, que o anjo Gabriel disse para Zacarias que João Batista seria grande diante de Deus. Releia, Lucas capítulo 1. Você vai ver que o anjo Gabriel disse a Zacarias, Zacarias, ele será para você motivo de alegria. E João Batista, João no caso, será grande diante do Senhor. E João Batista agora, ele com sua própria boca diz, eu não sou digno nem de carregar as sandálias do Senhor. Veja, a humildade de João Batista, nesse testemunho de humildade dele, mostra quão grande é Deus. Porque quando estão dois grandes, um grande diante do outro, um diz, ele é grande, mas eu também sou grande. E às vezes até brigam, né, para ver quem é maior. João Batista, mesmo sendo reconhecidamente como grande diante de Deus, nas palavras do anjo Gabriel, ele reconheceu que Deus é infinitamente maior. Afinal, ele é um homem e Deus é Deus. E João Batista disse,
eu não sou digno de carregar as sandálias. Então, essa humildade, esse testemunho de humildade de João Batista, nos mostra uma coisa. Há alguém, há um Deus maior, grande, absoluto. Deus Todo-Poderoso é o Deus de João Batista, maior que tudo, nosso Deus também. Então, lembrando sempre a você, Deus é fiel, poderoso ter o controle. Deus é compassivo e misericordioso. Deus é grande, Deus é maior, Deus é absoluto. Sabe, João Batista, ele era filho de um sacerdote, gente. Como filho de um sacerdote, na época, tinha muitos privilégios. Reconhecimento social, posição social. Era um futuro sacerdote no templo de Jerusalém. João Batista, como filho de sacerdote, imagina as comidas e as roupas e a posição perante os outros jovens. No entanto, ele foi para o deserto vestir pelo de camelo e alimentar-se de mel. Veja, ele abnegou-se, ele relegou tudo isso. Posição, fama, privilégio, por causa de algo maior do que tudo isso. Deus. Ele deixou tudo isso por causa de Deus. Então, esse testemunho de humildade, de abnegação de São João Batista, nos mostra como Deus é maior, como Deus é grande e como Deus é absoluto. Deus é... De tudo isso, gente, eu só posso tirar que Deus é adorável, digno de adoração. Também no testemunho dele, ele disse assim, alguém estava preocupado, João, aquele Jesus está batizando e está arrebanhando mais gente do que você. E João Batista, opa, é preciso que ele cresça e eu diminua. E é por isso que a imagem de São João Batista, ela é apontada para o céu, exatamente dizendo, é preciso que ele cresça e eu diminua. Testemunho de humildade, mostrando que Deus é maior. Deus é maior. E a última fase, né, da vida de São João Batista na terra, que foi a morte. Todos nós sabemos como se deu a morte dele. Uma mocinha dançou, encantou o rei, e ele faz o pedido que você quiser. E ela disse, eu só quero a metade, eu só quero a cabeça de João Batista na bandeja. E depois que o rei foi, mandou matar, tirar a cabeça, entregou para ela, ela já entregou para a mãe. Nem grande valor tinha isso para ela. E João Batista morreu decapitado. E a pergunta que nós fazemos é, o que justifica a aceitação de um martírio tão feio como esse, de decapitar João Batista para satisfazer aos caprichos de uma mãe e de uma filha? Matar um profeta tão importante, alguém que foi anunciado por Deus. Como o próprio João e os seus discípulos e Jesus aceitou um martírio deste? Somente por causa da última característica revelada pelas pegadas de Deus na vida de São João Batista. É que Deus é a esperança que nós temos numa vida além desta que nós vivemos aqui. A morte, a vida, a última fase de João nessa terra, que foi a morte dele, a aceitação desse martírio tão feio, tão sangrento, e por um motivo tão fútil, que era atender ao capricho de uma adolescente e da sua mãe. Veja, esse martírio é aceitável por causa da esperança que João, Jesus e os seus discípulos tinham, e nós temos esperança em Deus que vai além desta vida, que é a vida eterna. Deus é poderoso e Deus nos dá a esperança da vida eterna. Então, olhando as fases da vida de João Batista, a concepção nos mostra que ele é fiel, poderoso e tem o controle sobre o tempo e os acontecimentos. A pregação, o testemunho dele nos mostra que Deus é compassivo, cheio de misericórdia com os pecadores, nós, e que ele é maior, grande, absoluto e adorável. E a sua morte nos mostra que Deus é a nossa esperança, que vai além desta vida. Por isso, refletindo hoje
Na vida de São João Batista e nas pegadas que Deus deixou na vida dele, nós podemos ver tudo isso sobre Deus. E olhando para a sua vida, meu irmão, minha irmã, será que observando a sua vida nós podemos descobrir também algo sobre Deus? Olha para a sua vida e olha para a vida das pessoas em sua volta. Você perceberá os socorros, os cuidados, a providência. Você perceberá o amor, a compaixão, a misericórdia, a mão estendida do nosso Deus cuidadoso na sua vida e na vida dos seus. Porque Ele se mostra, pelos fatos, Ele vai deixando pegadas de amor, poder e de misericórdia. Por isso que eu peço para você hoje, por isso que a palavra hoje ela pede a você, olhe para a vida de São João Batista e observe as características que Deus imprimiu nessa história. E olhe para a sua vida. E se Deus ainda não deixou marcas, é o dia de começar, é hoje. Ore mais, busque mais, agrade mais a Deus. E você perceberá as pegadas que Ele deixará. Porque Ele é poderoso, misericordioso. É nossa esperança. Por isso eu convido você a fazer um momento de oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, primeiramente, entregando nossas vidas em suas mãos. Senhor, nesta noite, nesta live, nós que estamos aqui e os teus filhos e filhas que nos acompanham pelas redes sociais, diante de tudo que nos foi revelado do Senhor a teu respeito pela vida de São João Batista, nós queremos entregar a Ti a nossa vida. Queremos entregar ao Senhor os fatos, os acontecimentos da nossa vida. Queremos entregar ao Senhor a hora de acontecimento desses fatos, os momentos, para que o Senhor tenha o controle. Nós entregamos ao Senhor as nossas dificuldades, lembrando das Tuas promessas, lembrando, Senhor, que nós Te pedimos o ano passado, o ano atrasado, há 10 anos atrás. Portanto, confiantes na Tua fidelidade, nós entregamos nossa vida, nossa família aos Teus cuidados, na tranquilidade de que o Senhor é fiel, de que o Senhor ouve nossas preces. Nós entregamos ao Senhor nossas dificuldades, entregamos ao Senhor os planos, entregamos ao Senhor nossas necessidades. Sim, nós entregamos aquilo que nós precisamos hoje e precisaremos amanhã, e esse ano inteiro já estamos carentes, precisados. Intervenha, Senhor, porque o Senhor tem o controle sobre os fatos, os acontecimentos. Por favor, Senhor, conceda-nos a Tua intervenção e venha nos socorrer nas nossas necessidades. Nós entregamos ao Senhor também as desavenças familiares. Entregamos ao Senhor os medos. Entregamos ao Senhor os fardos pesadíssimos que temos carregado. Entregamos ao Senhor tudo aquilo que em nossa vida tem sido estéril. Não apenas um útero, mas as ideias, os trabalhos. Tudo que nós começamos não segue. Aquele familiar que começa a catequese e não chega ao final, que começa a participar de um grupo na igreja e não consegue concluir um mês de participação. Senhor, é como um útero estéril, que não consegue conceber e desenvolver e crescer. Senhor, ouve as preces dessa mãe que pede pelos filhos. Ouve, Senhor, tudo aquilo que nós temos vivido e clamado a Ti. Nós entregamos ao Senhor na confiança. Mas nós queremos também, Senhor, além de entregar a Ti, nós queremos louvar-Te. Nós queremos exaltar-Te, porque realmente nessa palavra que foi dita, Tu és um Deus adorável. Tu és um Deus digno de ser amado ao extremo, porque nós vimos na vida de São João Batista que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem o controle sobre todos os fatos. E eu Te louvo por Tua fidelidade e poder.
Eu te louvo por tua providência, Senhor. Eu te louvo, nós te louvamos aqui e em nossas casas te exaltamos, porque o Senhor tem piedade de nós, pecadores. Misericórdia tiveste de nós, Senhor, e nos destes o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor por tão grande amor. Ó Deus amoroso, Deus fiel, Deus compassivo, Deus misericordioso. Bendito seja o Senhor. Nós te exaltamos e reconhecemos que o Senhor é único, absoluto, excelso. Que o Senhor é Deus maior que tudo. O Senhor é maior do que nossas forças. O Senhor é maior do que nossa inteligência. O Senhor é maior do que nossa sabedoria. O Senhor é maior do que nossa esperteza, porque o Senhor é Deus. E nós te exaltamos por tua grandeza, Senhor. E nós te bendizemos porque sois Deus, nosso refúgio, nossa esperança para esta vida e também para uma vida além desta. E é por isso que nós te buscamos de todo o coração, porque o reino de Deus está no meio de nós, está junto de nós. E nós podemos encontrar-te, Deus, nossa esperança, nosso refúgio, nossa cidadela. Bendito, louvado seja o Senhor que é Deus adorável. Digno de adoração és tu, Senhor.